Fala turma, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o vídeo de hoje é sobre como que a gente consegue implementar, a parte de um padrão de desenvolvimento, como que a gente consegue evitar que a gente tenha erros na nossa aplicação ou que avise que está acontecendo algum erro na nossa aplicação, como que eu consigo fazer com que quando eu salvar o meu código ele idente da forma correta, ele utilize um padrão que a gente pode passar algumas regras. Então é sobre isso que a gente vai falar, que é muito importante, ainda mais se você está trabalhando com mais pessoas, o projeto está crescendo, é configurar padrões de desenvolvimento, é configurar também a parte de indentação para a gente ter aí um desenvolvimento fluido e padronizado, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu já criei aqui um projeto com React Native, tá? Eu criei aqui com CLI, então a gente vai utilizar o CLI aqui e não tem nada, né? Eu coloquei aqui o nosso app.js, aqui apenas um texto, sujeito programador e mais um outro texto. Você pode ver que ele tá bem mal indentado, vou até quebrar mais aqui a indentação, ó, vou voltar algumas coisas aqui para ficar feio mesmo. Então pensa que às vezes quando você indenta de forma errada ou não fica bacana, isso o que? Dificulta o entendimento do código. Então a gente vai configurar no nosso projeto aqui o Prettier e o ESLint. Então o ESLint para que ele serve? Para ajudar na parte de código, para ajudar na parte de encontrar, tentar ver se tem erros e avisar a gente se tem erros. O Prettier vai ser mais na parte de code style, né? Ou seja, na parte de usar um padrão de eu quero só aspas simples, ou eu quero só aspas duplas. Eu não quero manter um padrão dos dois no meu projeto, fica meio bagunçado, né? E também o Prettier vai ajudar na parte de formatação da indentação do nosso código. Então, quando eu salvar, eu quero formatar de uma forma, eu quero usar 2 tabs, eu quero usar um tab, eu quero deixar, sei lá, uma linha aqui após a última linha do nosso código, ou não quero deixar nenhuma. Então, tem vários, padrões que a gente pode utilizar e a gente vai configurar do zero aqui, beleza? Então, bora lá. Se você é novo por aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e bora começar, bora pro código aqui então. Então, eu já criei aqui esse projeto, tá? Com o React Native CLI. Deixa eu até salvar ele aqui. Beleza, dessa forma aqui mesmo. Então tá usando aspas simples, aspas duplas, tá tudo quebrado aqui. Então vamos lá, né? Quebrado que eu falo é indentação, tá tudo errado aqui. Então vou fechar e a gente vai voltar aqui no meu projeto pra gente instalar. Quando a gente cria com o React Native, se a gente vir em package aqui, dentro de dev dependency, né, a dependência de desenvolvimento, a gente já tem aqui uma configuração do ESLint, então ele já vem meio que instalado ali e também já vem instalado, o ESLint aqui. Só que a gente vai instalar do zero, né? A gente vai refazer a nossa configuração. Então o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou desinstalar. Eu vou copiar aqui esse nosso @react native -eslint config, vou copiar. Vou dar aqui um npm uninstall e vou colar aqui. Então vou desinstalar essa biblioteca, porque a gente vai instalar a nossa do zero aqui com o ESLint. Vamos fazer a nossa configuração. Então deixa ele desinstalar aí, vamos esperar. Maravilha, e também, vou vir aqui, a gente tem o ESLint, tá? Então a gente vai desinstalar ele também. Npm uninstall ESLint, porque eu quero desinstalar também, porque a gente vai instalar de novo aqui. Então já desinstalou, já sumiu daqui. Então agora a gente vai apagar aqui o ponto prettierrc, vou apagar aqui, deixa eu ver, tá em cima aqui, ponto prettierrc, deleta esse arquivo, e o ponto ESLint aqui também, deleta esse arquivo aqui também, tá? Então a gente apagou essas configurações e agora a gente vai instalar e fazer a nossa configuração. Então agora, deixa eu dar aqui um cls, eu vou dar aqui um npm install ESLint espaço --save -dev, porque eu vou instalar como ambiente de desenvolvimento, né, a nossa dependência. Então vou instalar aqui o ESLint, vamos aguardar aí e aí eu volto. Agora que já instalou, a gente pode vir aqui, dar um npx ESLint espaço --init, tá? Para inicializar então a nossa configuração. E aí ele vai fazer algumas perguntinhas que a gente vai responder junto aqui. Então olha só, ele vai falar aqui pra gente, como que eu gostaria de usar o famoso ESLint, Matheus? Eu quero usar ele aqui para a última opção, que é checar a sintaxe, se tem erro, se não tem erro, se está correto, procurar problemas e também forçar um code style, né, formatação, ajudar tudo nessa parte também. Então seleciona a última opção, setinha do teclado aqui, você pode mexer para cima e para baixo na setinha do teclado. Então, última opção, dá um enter aí. E aí, a gente está utilizando qual o tipo de modules, né? A parte de import, export ou a parte mais antiga, né? Que é o require, export. A gente está usando import, export. Então, dá um enter aí na primeira opção. Depois, qual que é o framework? A gente está usando React, Vue ou outro, né? Qualquer um, nenhum desses dois. Então, a gente está usando o React, vai para ele, dá um enter também. Estou usando TypeScript. Nesse caso, nesse projeto eu não estou. Se eu tivesse, eu poderia dar o sim. Então, como nesse caso eu não estou, seleciona a palavra no aqui, dá um enter também. E aqui, se a gente está usando no browser, se fosse web, React.js Web, mas como é React Native, eu posso selecionar aqui, espaço, ele vai desmarcar o browser, vou no Node, vou dar um espaço, ele vai marcar o Node, e aí eu dou um Enter aqui também, tá? E aí agora, pergunta se a gente pode utilizar um padrão de código já popular aí pela web ou criar a nossa configuração do zero. No nosso caso, vou selecionar a primeira opção, Popular Guide,
e eu gosto de utilizar o Airbnb, né? O padrão de desenvolvimento do Airbnb. Então vou dar aqui, ó, Airbnb, tá selecionado, ó, vou dar um Enter também. E aí qual que é o tipo de configuração, né? Lembra que a gente apagou o arquivo de config dele? Eu quero que ele seja criado em JSON, tá? Então vou selecionar aqui o JSON, vou dar um Enter também. Maravilha. E ele vai falar que ele precisa configurar agora, né? Instalar o plugin do React, a configuração do Airbnb. Então, ó, ele fala pra gente aqui, ó, duas opções, né? Para ele poder instalar já. Então, vou dar um Yes. E ele fala como que você quer que ele instale. Com o NPM, com o Yarn ou PNPM. No caso, eu vou usar aqui o NPM, tá? Então, vou dar um NPM, vou dar um Enter aqui. Ele vai baixar agora as dependências conforme a gente selecionou nas perguntinhas lá, tá? Então, é só aguardar. Já instalou aqui. Então, se eu minimizar aqui, ó. Deixa eu tirar minha câmera aqui de novo. E vou voltar aqui, ó. Package. A gente tem o S-Lint, os imports, os plugins com React, plugin com React Hooks e também a configuração do Airbnb, tá? Então, o primeiro passo, ó, se a gente voltar aqui agora, a gente vai ter de novo, ó, ele criou aqui pra gente o ESLintRC.json. Então, aqui é a configuração, tá? Então, aqui a gente pode mexer nas configurações. Então, qual que é o extend? A gente está usando o Airbnb, se a gente tem mais plugin. Então, agora o que a gente precisa fazer é colocar dentro desse extends também, ó, dentro desse extends, vírgula aqui, abro aspas duplas aqui dentro. E aqui eu também quero colocar Airbnb/hooks, tá? Então, eu também quero estender esta configuração aqui. E aqui no nosso plugins do nosso React, eu também quero dar um vírgula, porque eu estou usando o React Native. Então, React-Native aqui. E para a gente utilizar o plugin do React Native, eu preciso instalar ele também, porque não instalamos, tá? Se a gente salvar o arquivo aqui agora, cuidado com a vírgula, cuidado com os nomes aí, tá? Se a gente olhar o nosso package aqui, tá? Não tem ainda o nosso... Só tem o plugin aqui, ó, do React, não tem do React Native. Então, eu vou vir aqui no nosso CMD, deixa eu dar até um CLS aqui para limpar, vou dar um npm install, --save, -dev, né? E aí o nosso ESLint, -plugin, -react, -native, beleza? E agora a gente dá um enter aqui e aguarda mais uma vez. Instalou, se a gente olhar, ó, já está aqui o nosso plugin agora sim, e a gente já colocou a configuração aqui do plugin, beleza? Então salva o seu arquivo aqui, maravilha. E outra coisa que eu quero eu não quero que o ESLint fique procurando erros e tentando ajustar alguma coisa dentro da pasta Node Modules, porque dentro da pasta Node Modules é apenas as bibliotecas que a gente tem instalada no projeto. Então o que a gente pode fazer, ó, deixa eu fechar aqui, a gente pode vir aqui, ó, criar aqui dentro, new file, eu vou chamar aqui de .eslint ignore. E eu dou um enter aqui, tá? Dentro desse .eslint ignore, eu quero falar para ele ignorar e não forçar a encontrar erros dentro da pasta do Node Modules. Então eu escrevo aqui node_modules / aqui. E eu salvo, tá? Então ele vai ignorar, nada dentro do Node Modules vai ser forçado ou vai tentar encontrar algum erro lá dentro. Beleza? Confere aí, confere se o nome está correto, ESLint ignore, cuidado com esses pequenos detalhes aí, tá? Vou fechar. E agora a gente vai instalar o Prettier na nossa aplicação, tá? Então vou vir aqui, vou dar um CLS, vou dar aqui um npm install Prettier, cuidado que é com 2T, beleza? Então npm install Prettier e a gente pode instalar como dependência de desenvolvimento. Então posso colocar aqui, ó, --save, -dev também. Vou dar um enter aqui, ele vai instalar o Prettier aí. E também tem que instalar a nossa configuração do Prettier com o ESLint, para ele não dar conflito. Então, npm install, --save, -dev, ESLint, -config, -prettier, beleza? Vou dar um enter aqui, ele vai instalar também. E agora a gente pode vir na nossa configuração aqui do nosso ESLintRC novamente e eu adicionar, já que eu coloquei esse plugin a mais, né? Eu posso vir aqui então em extends, vírgula, abra aqui e posso passar apenas o Prettier, ó, Prettier, beleza? Apenas dessa forma aqui. A gente precisa agora salvar, posso fechar, cuidado com o nome aqui, vir aqui no nosso arquivo e criar o nosso new file chamado .prettier, com 2T, rc no final, .json, beleza? Então é a configuração do Prettier aí. Nesse caso, ó, não precisa decorar, eu vou colocar uma configuração aqui, eu vou deixar todas as configurações aqui embaixo para vocês. Então essas configurações é basicamente como que a gente quer a parte de code style, né? Ah, eu quero que, quando eu der um tab, eu quero que ele use tab width 2 espaços. Poderia colocar 4 espaços. Eu quero também, por exemplo, se eu quero usar tab aqui para identar. Não, eu não quero. Posso colocar aqui, por exemplo, false. Então, a gente pode utilizar o espaço para identar. Aí, claro, a gente vai várias configurações e você pode mexer também. Fica tranquilo que eu também vou deixar no final dessa aula aqui um documento para vocês com toda a configuração e também toda ajuda. Se você quer personalizar, você pode colocar mais regras sem problema nenhum. Beleza? Então a gente já configura aqui alguns padrões aqui que já a gente vai ver mais sobre isso. Então salvei aqui e agora a gente precisa vir dentro do nosso VS Code aqui em extensões e instalar, ó, o nosso ESLint. Pesquisa aqui nas extensões, deixa ele carregar.
Eu já tenho instalado, mas está desativado. Então, vou até, ó, dar um enable aqui. Dei um enable. Vou fechar. Vou procurar aqui também o Prettier. Beleza, tá aqui também. Vou dar um enable também. Então, instala aí, né, que eu já tinha instalado, mas estava desativado. Então, instala o Prettier e instala o ESLint aí nas extensões. Eu gosto, tá? Depois que eu instalo essas duas configurações, né, o ESLint e o Prettier, fechar o meu VS Code e abrir de novo. Então, eu vou fazer isso. Vou abrir de novo aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Beleza, já fechei e abri. E agora o que a gente vai fazer, deixa eu até tirar aqui para não atrapalhar. Vou dar um Ctrl Shift P. Ele vai abrir essas configurações e a gente vai pesquisar aqui, ó, User Settings. E aí essa primeira opção, tá? Que tem esse entre parênteses JSON aqui. A gente vai clicar nesse carinha aqui. Para a gente incluir umas configurações. Que configuração? Eu quero, por exemplo, que quando eu der um Ctrl S, né, para salvar o meu código, o arquivo aqui, eu quero que ele automaticamente faça o lint, ou seja, tente encontrar se tem problema ou não e tentar resolver. Beleza? E eu também quero que quando eu salvar um arquivo, ele formate automaticamente com o Prettier. Eu quero que ele já ajuste ali a indentação do meu código, sem que eu tenha que ficar ajustando. Então eu também vou ativar isso no VS Code. Então para isso, ó, a gente pode vir aqui dentro. Eu deixei até separado, porque isso aqui não tem que decorar nada, tá? Eu vou deixar para vocês também. Aqui, ó, coloquei aqui para vocês. Você vai colocar essa cláusula aqui do editor.code actions on save. Então a gente vai passar aqui o true. Quando você salvar o seu código, ele vai tentar dar o fix, ou seja, ele vai tentar encontrar os erros ali e ajustar. E também a gente vai colocar aqui essas duas cláusulas aqui, que é o editor.defaultFormatter, que é o Prettier VS Code. Se ele não tivesse, tem que colocar. Tá? Cuidado que às vezes você pode ter ele aqui mais para baixo de alguma forma automática, então dá uma procurada aí. E também a gente vai colocar o editor.formatOnSave true, ou seja, eu quero que quando eu salvar o meu código, ele automaticamente formate aí o nosso código. Ou seja, ajuste a indentação, né? Ele faça a indentação automática. Então, se eu salvar, salvei aqui. Agora eu vou voltar no meu código aqui, ó, que ele estava todo quebrado, né? Pode ver que aqui é aspas simples, aqui é aspas duplas. E se eu ver aqui, ó, e eu salvar aqui, deixa eu ver se ele já vai ajustar pra gente. Ó, fechei e abri aqui o meu arquivo, né? Então ele não estava acusando o erro aqui. Eu fechei o arquivo aqui e abri de novo. Você pode ver que ele já está acusando bastante erro aqui já, tá? Então a gente precisa fazer mais algumas configurações, que é para o Prettier não entrar em conflito com o nosso ESLint. E também eu quero falar algumas configurações, algumas regras que eu quero passar para o ESLint. Por quê? Vamos lá. Se eu salvar aqui, ó, ele ainda vai arrumar, só que ele vai continuar acusando o erro. Ou seja, ele ajustou aqui, ó, tudo tá usando aspas simples, beleza? Só que ele ainda tá falando alguns erros aqui. Então ele tá falando, ó, só para mostrar para vocês, a gente já vai resolver, que a gente não pode escrever JSX, que nada mais é que é um componente do React, dentro de um arquivo .js. Só que eu posso, isso não afeta em nada, então é só uma regra que a gente precisa configurar. Então, a gente vai fechar aqui, rapidão, vamos voltar aqui no ESLint RC, e vamos aqui embaixo, né? Deixa eu tirar para não atrapalhar aqui a gente. Então, dentro, ó, da nossa rules aqui, das regras, a gente vai colocar 3 regrinhas aqui que são bem tranquilas. Eu vou até comentar aqui para vocês não esquecerem. Então, ó, permite escrever JSX em arquivos.js, beleza? Então, ó, vamos lá. Abra aspas aqui. React/JSX-file name -extension. E aí aqui, 2 pontos. Abro o array, 1, vírgula, abro chaves aqui dentro, abro aspas duplas aqui, e vou passar aqui extensions, 2 pontos, abro um array novamente, e eu coloco então .js, eu quero permitir, e vírgula, também caso você crie .jsx, né? Então também permita o famoso JSX, tá? Deixa eu até dar um espaço aqui, vou dar um vírgula aqui, vou salvar o meu código, ó, salvei, ele até identou aqui para mim. E se a gente voltar lá no nosso app aqui, ou pode até fechar o arquivo, ó, abre o app de novo, e eu salvar, ele arrumou aquele erro. Só que ele está dando um problema aqui ainda. O que é esse problema? Esse problema é muito com o React Native. Se a gente colocar o mouse em cima aqui dentro, deixa eu ver se ele vai apontar pra gente. Vamos ver. Ó, ele tá falando que ele não encontrou, né, esse styles aqui. Isso por quê? Porque a gente está usando o styles aqui em cima no componente e declarando o style sheet aqui embaixo. Então ele não está encontrando antes da declaração, né? Então o certo, né, se fosse assim, para ele parar de reclamar, seria declarar o styles em cima do componente e aí aqui embaixo o componente. Só que isso não faz sentido, não é lido o nosso arquivo de cima para baixo dessa forma e não tem problema. Então deixa eu até voltar aqui. Então é uma regra que no React Native não faz sentido e a gente pode tirar. Então eu posso vir aqui, ó, vou dar aqui embaixo também, ó, depois aqui dele, vírgula aqui no final, e a gente pode passar aqui mais uma regrinha. Vou colocar no use -before -define, ou seja, error, vírgula, abre e fecha o chaves. Eu posso colocar aqui, abro aspas duplas, variables, 2 pontos,
falso aqui, tá? Então nada mais é do que eu tô falando aqui que não tem problema a gente definir ali, usar algo antes de definir. Então eu vou salvar aqui, vou fechar, e a gente pode vir aqui só para ver de novo, ó. Se quiser fecha, volta aqui de novo, salvei e agora ele não reclama, tá? Então é muito comum isso a gente ter que ajustar no React Native. E para a gente finalizar aqui essas configurações, a última aqui que eu gosto, ó, dá uma vírgula aqui e eu vou comentar aqui também, ó, ajustar para não passar erros com React Navigation. Então é muito comum a gente ter o React Navigation, né? Que é trabalhar com navegações de páginas. Então vou abrir aqui, ó, abro aspas duplas, React/props, types, dois pontos, abro um array, ele tá dando esse aviso aqui porque faltou a vírgula aqui no final, a vírgula aqui no final, beleza, aqui dentro então eu vou falar aqui, ó, error, vírgula, abre e fecha o chaves, para ele ignorar, ignore, dois pontos, abre e fecha mais um array aqui dentro, e aqui eu vou passar o nosso navigation, vírgula, e também o navigation.navigate, que é muito comum, tá? Então aqui, só duas regrinhas a mais aqui, a parte de extensão de usar um JSX, a segunda aqui sobre definir ali, a gente pode escrever o código e o styles e depois definir lá embaixo, não tem nenhum problema. E aqui a parte de ajudar para ele poder sugerir e não dar erro no nosso navigation aqui, quando a gente utilizar o React Navigation para a gente ter navegação de páginas dentro do nosso app. Então se eu salvar aqui, ó, e eu voltar, agora a gente pode vir dentro do app e agora tudo vai se ajustar. Então olha só para a gente testar. Eu vou fazer aqui, ó, eu vou quebrar toda a indentação, então vou mexer na indentação do código aqui, ó. Vamos supor que tá tudo errado, vou colocar aqui vários espaços, let name, vou colocar aqui Matheus, tô usando, ó, aspas duplas aqui de propósito, beleza, e ó, beleza, vou até dar um monte de enter aqui, ó, só pra gente ver, e eu vou salvar o meu código. Então vou dar um Ctrl S, salvei o meu código e ele automaticamente, ó, arrumou toda a indentação. Então mesmo que eu estivesse fazendo tudo errado aqui, ó, tudo errado, salvei, ele identa tudo certinho. Então o Prettier já ajuda nisso e o ESLint tá entrando aqui em um requisito, né, que a gente deixou. Tá vendo que ele tá dando erro, ó? Isso que é legal do ESLint. Então ele tá dando erro pra gente, por quê? Porque eu criei uma variável e se eu colocar o mouse em cima, ó, ele tá falando, ó, name foi declarada, mas nunca foi usada, nunca foi lida, nem usada, nem nada. Então, a gente não colocou essa regra, né? Isso é opcional e eu também, às vezes, nem gosto de colocar. Para você criar uma variável, importar alguma coisa e não usar, ele dá o erro ali pra gente saber, olha, você criou isso aqui, mas nunca utilizou. Então, não é para tá aqui. A não ser que você queira, aí você pode colocar dentro aqui do seu ESLint essa regra também, que você pode importar ou criar coisas e nunca utilizar. Aí ele vai parar de dar erro, tá? Então, se eu vier aqui, ó, nesse nome aqui, ó, nesse name, né? E eu usar, por exemplo, aqui embaixo, vou criar mais um text aqui, ó. Abre e fecha chaves, vou usar esse name aqui, ó, só pra gente ver, tá? Salvei, já parou de dar o erro, então agora a gente criou ela aqui e utilizamos. Então ele parou de dar aquele erro que a gente tinha criado algo e não tinha usado. Então isso é bem legal e aí o Prettier entra ali na parte de formatação, de code style, de bonito, né, de ajudar ali toda a indentação, de padrão de código, utilizando, né, como a gente colocou aqui embaixo algumas configurações e também o ESLint ajuda a encontrar erros, a forçar a gente não fazer cagada ali ou não compilar, deixar cagada ali dentro do nosso projeto. E pra gente finalizar, ele tá dando um errinho aqui, deixa eu ver, definition, a regra está errada, a regra não existe. Vamos lá ver por que a regra não existe. Vamos aqui embaixo, tá falando dessa regra aqui. Ah, de fato não existe, eu coloquei props, é prop. Então é React/prop-types aqui. Então tem que tomar cuidado aí com os nomes. Mas eu vou deixar aqui, ó, na descrição desse vídeo. Eu fiz um readme passo a passo para vocês terem aí como um guia de bolso, tá? Então sempre que você for configurar ali, eu deixei esse guia que a gente fez aqui na aula agora, no vídeo aqui agora. Então tá todo passo a passo ali para vocês. E aí também vocês podem copiar essas regras. Não precisa ficar, né, escrevendo aqui qualquer coisa junto comigo, sem problema. E não é algo que você tem que decorar. É muito comum a gente ir lá na configuração, na documentação do ESLint ou do Prettier e pesquisar alguma coisa, às vezes, que você quer adicionar ou que você quer tirar. Aí você pode colocar dentro das regras ou algum outro plugin que você quer adicionar e instalar também, sem problema nenhum. Então, para a gente finalizar esse vídeo aqui, ó, vou salvar aqui. Deixa eu até rodar esse meu projeto. Vou dar aqui um npx React Native Run Android aqui nesse caso. Então a gente fez uma configuração bem base ali do padrão mesmo do ESLint e do Prettier. Então é bem legal, mas dá pra gente fazer várias outras coisas, como eu mostrei até de criar uma variável e nunca utilizar. Então deixa eu minimizar aqui. Fizemos uma configuração base e já está funcionando aqui, ó, perfeitamente. Deixa eu até atualizar aqui, dar um reload.
e maravilha. E agora fica bem legal que a gente tem o ESLint e o Prettier no projeto. Então eu vou deixar aqui, ó, o repositório para vocês no GitHub que eu criei. Então nesse repositório que eu criei aqui, ó, tá falando que a gente está usando nesse exemplo o CLI, tá? Então para vocês terem ideia que isso aqui é usado com CLI, depende, às vezes com o Expo muda alguma coisinha ou outra, ou se for de alguma outra forma muda também, mas dá para usar também, tá? Então aqui tem toda o passo a passo que a gente seguiu, né, de desinstalar o ESLint, depois excluir os 2 arquivos que já vem por padrão, instalar o ESLint, inicializar, né, e todas as respostas que a gente deu, eu coloquei aqui, ó, marcada para vocês, tá tudo escrito, tá? E também coloquei aqui embaixo, ó, todas as configurações, o que a gente precisa adicionar, tá tudo certinho aqui, ó, toda a configuração que a gente fez aqui eu coloquei, ó, as regras também, descrevi todas as regras aqui para vocês. Então, bem legal para deixar para vocês também, porque é bem importante, né, a gente utilizar o ESLint e o Prettier para ajudar a gente a encontrar erros, a evitar passar por bugs ali desnecessários, a também seguir um padrão de desenvolvimento, um padrão de indentação, um padrão que a gente utiliza ali de aspas duplas, aspas simples, de formatação. Então, bem legal. Então, se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima.